Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Estamos aqui no Cinefront número 3. A gente vai falar agora de um filme chamado Nada de Novo no Front. É um filme que esse ano concorre ao Oscar, né? Tá na Netflix. Estreou aí tem algum tempo, mas agora ele está muito bem falado, né? Por conta das indicações ao Oscar. E para falar sobre esse filme e o livro que deu origem a ele, a gente está aqui de novo com Edgar Manioto. Boa Olá, noite. bem, pessoal? Então vamos aí nesse terceiro, né, programa desse novo programa aqui do canal, né, destrinchar esse filme, que é baseado em um livro, que já teve outras versões cinematográficas, e que é assim, é uma obra literária bastante importante e também cinematográfica, né, dessa questão de guerra, né, está entre as obras literárias, o caso do livro, né, está entre as obras literárias sempre comentadas aí quando se fala em obras literárias sobre guerra, né, livros de guerra. Sim. E antes de já iniciar, se você está assistindo e ainda não curtiu esse vídeo e não se inscreveu, né? Faz aí rapidinho, não custa nada, ajudar a gente a melhorar o nosso canal. Bom, esse livro, né, ele foi feito por um autor chamado Éric Maria Remarque, né? No livro ele usa o pseudônimo de Paul Baumer, né? Na verdade, esse livro foram várias memórias que o Éric Maria escreveu, né? Logo após o fim da guerra, né? Obviamente ele sobreviveu e ele chegou num momento em que ele viu que aquelas memórias dariam um livro. Então ele escreveu contando a realidade que ele passou lá nas trincheiras, né? E isso é na década de 20 já. E esse livro ele ficou, como você disse, né, um dos grandes livros lembrados, como se fala em literatura de guerra, justamente pelo teor pacifista, né? Porque até então os soldados alemães eram vistos como heróis, né? Os grandes heróis que lutaram, que apesar da derrota eram grandes homens, né? Eram heróis no sentido clássico, né? Só que o Eric Maria Remarque ele mostra um soldado ali esfarrapado, faminto, né? Com problemas, com preocupações que não eram mais a pátria, mas sim seus companheiros, conseguir comida, né? E tentando sair daquele horror, se livrar daquele horror que era a guerra nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Ele mostra a guerra como ela é, né, e não a guerra como ela é no discurso. Isso Uhum. muita gente passa, né, a gente vê aí, até no caso que nós estamos vendo agora, né, quando a gente está gravando esse vídeo, que é a guerra da Ucrânia, de pessoas que se alistaram, foram lá lutar no cenário da guerra com uma ideia do que era a guerra, Uhum. e chegaram lá, viram que a guerra de verdade não é a guerra do videogame, não é a guerra de brincar com arminha de tinta, né, em cenário montado. A guerra de verdade é outra coisa. E isso é o interessante do filme e também do livro, e mesmo desse filme atual, é que, assim, você tem aquele discurso, né, que a guerra é algo de cavalheiros, algo de não sei o quê, de não sei o quê, mas quando você está deitado da barriga de uma lanche, num negócio que tem água até o joelho, e comendo comida que os ratos passaram por cima, a guerra não parece ser uma coisa tão interessante assim, né? Um herói, Aí cara. o negócio não é tão heróico assim, né? E de repente o cara desmorona, né? Porque Uhum. não é um filme do Rambo, né? Não é a guerra no cinema. E isso é o mais interessante desse livro. Ele não é um livro sobre a vida de um soldado heróico e tudo mais, né? Porque a gente sabe, né, várias maneiras de contar a guerra, e em geral a gente lê biografias, etc., de generais, essas coisas, são os grandes heróis da guerra. E eu penso, né, Vitor, até assim, que esse livro é interessante, porque, apesar de ser uma obra literária, né, ele parece antecipar essa história oral, né? Essa história popular, essa história que, que vai nas pessoas comuns e não mais a história do... Porque fica muito patente isso, né? Inclusive nesse novo filme, e aí sem dar um spoiler, assim, dando um spoiler que não vai fazer muita diferença para quem for assistir,
Quando você vê o que os generais comem e o que os soldados comem, e aí você vê que assim, quem está escrevendo a memória da guerra pode ser muito diferente, né? Do que a pessoa está escrevendo, porque É. um está no banquete, o outro está comendo pão de nabo todo dia, Pão de café, nabo, disputando esse pão com os ratos, né? disputando esse pão com o rato, cara. Aí eu fiquei muito querendo saber que diabo é pão de nabo, porque deve ser horrível, porque nabo já É não é porque, a coisa mais gostosa do é mundo. porque lá na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, eles chegam em um momento em que os itens básicos eles já não têm para poder produzir, né? No livro ele fala isso. Por exemplo, você já não tem farinha para fazer o pão. Então E o trigo usam. também, né, do Oriente, né, de outros lugares, né, e a Alemanha fica... E mesmo na própria Alemanha, né? A demanda é grande, você não tem gente para poder estar na lavoura, os soldados que eram estar na colheita, no plantio, estão na guerra, né? Então, então se usam artifícios, né, para manter essa dieta. Então, é uma mistura com o nabo que faz esse pão. Ele cita várias outras coisas no decorrer do livro, né? Então, nesse momento em que o filme se passa, o livro se passa, né? Porque ele entra já meio que no meio da guerra, né? Ele não entra em 1914, se não me engano, ele entra em 1916. Os 2 últimos anos, né? Fica 2 anos, 2 últimos anos. Exatamente. Bom, então ele escreve esse livro em 1929, aliás, ele é lançado em 1929 na Alemanha, então consegue um sucesso considerável, e já em 1930 para 31 os Estados Unidos já lançam um filme baseado nesse livro. Você vê a rapidez e a proporção que tomou, né? Enfim, com a ascensão do regime nazista na Alemanha e a intenção de trazer o soldado alemão como grande herói, né? Desde os tempos medievais, passando pelo período do século XIX e tudo mais. Então eles encontram essa obra, né? Que não traz o soldado alemão como aquele herói romantizado que a gente falou agora há pouco, mas traz ele destituído de toda a glória, né? Traz ele como um homem comum, passando por necessidades de homens comuns. E o regime nazista não precisava disso, ele precisava do enaltecimento desses soldados, né, ao longo da história. Então ele foi um dos livros que foram banidos, né, já em 33, só que a obra, né, já era mundialmente conhecida, o filme também, e percorreu os anos, e em 1979 ganhou uma outra versão, né, chamada versão para a TV. Acho que hoje o pessoal não conhece muito, né, o pessoal que de repente já começou a ver filme, né, a consumir cinema e filmes já na era Netflix, YouTube e downloads, né? Antigamente você tinha filmes que eram feitos para o cinema, né, com um orçamento um pouco maior, e filmes que eram feitos para a TV, que eram canais de TV que financiavam o filme, e geralmente o orçamento era um pouco mais baixo, né, os atores não eram os mais consagrados, ou estavam em fim de carreira. Então, em 1979, foi feito o filme para a TV, né, que eu inclusive curti muito. E eu estava falando com o Edgar agora há pouco que uma das grandes diferenças desses 3 filmes é que os 2 primeiros, eles usam o livro como se fosse um roteiro, né? Então você tem tudo ali, claro que não tudo, mas você tem todo o andamento, você tem os personagens, tudo ali bem especificado e fazendo links direto com o que está no livro, né? O filme de agora, que é da Netflix, ele usa o livro como referência, usa os mesmos personagens, né? Só que mostrando outras nuances da história, né? Como, por exemplo, a questão da negociação, né? Da rendição, algo que não fala no livro, né? Alguns personagens não aparecem, mas, por exemplo, o Kaczynski, né? Que é o Kat, que é um dos amigos
do Paul Baumer, ele, por exemplo, no livro fala que ele era uma pessoa era um cara desenrolado, né? É um cara que conseguia arrumar comida quando eles não tinham. Então ele ia nas fazendas, ele ia nas casas abandonadas, ele conseguia trazer comida para aquele grupo de amigos que o Paul Baumer fazia. No filme, ele não cita não faz essa referência direta, mas mostra o Kat sempre comendo, sempre vindo com alguma coisa para comer. Então, para quem não leu o livro, né, ele não cita essa referência. Mas quem leu, para quem leu o livro mais de 7 vezes como eu, entende, né? Então, de repente, não vou dizer que foi uma falha, né? Mas não foi a intenção usar o livro como um roteiro total, né? Então, muitas coisas ali você vê, o próprio início do filme, aquela questão dos uniformes, né? Aquilo não tem no livro. A gente pode já fazer depois um videozinho curto. Mas é bacana. Tem, mas é muito bom. O filme, assim, não estou desmerecendo o filme, né? Foi a maneira como esse diretor tentou mostrar o livro, né? O conteúdo do livro, na verdade, foi assim, ele quis se diferenciar dos dois filmes, né? Senão ia ser um filme mais do mesmo, ia ser a cópia dos filmes anteriores. Então ele fez um mandamento diferente, pegou coisas, né, que não existiam lá, mas tinham essa referência do livro, né? Não tem nada ali mentindo, né? Não existe mentira, não existe invenção, né, histórica ali, né? Mas eu gostei bastante dessa adaptação. No início eu fiquei decepcionado, né? Porque eu realmente esperava que ia ser como aquele filme lá de 1979, que o primeiro diálogo do filme é escrito assim, o diálogo, a primeira página do livro, escrita toda, né? De início eu fiquei um pouco decepcionado, mas depois eu vi que não era um defeito, né? Era uma forma de fazer cinema diferente do que eu esperava. Então, o defeito era meu. O cara quis apresentar uma obra, né, como Nada de Novo no Front como uma referência, mas fazer uma obra diferente, né, fazer algo que não fosse só, como você disse, aí, usar o livro como roteiro. Mas ficou bacana, assim, não foi aquela adaptação que foge totalmente do espírito do livro. Ela não foge do espírito do livro, no sentido daquilo que é mais essencial do livro, que é a crítica à guerra. Né? Isso ela não foge, ela se mantém ali. Eu acho que o que seria trágico era se ele tivesse mudado esse espírito, né? Assim, tivesse, por exemplo, colocado a guerra como algo heróico, algo desse tipo, isso seria trágico. Mas não, ele não foge ao espírito do livro, né? Acho que esse espírito de crítica, né, o armamentismo, a guerra, a violência, isso permanece também neste filme que está na Netflix. O filme é produção da Netflix, né? Sim, é uma produção alemã, né, mas da Netflix. Assim como outras produções, né? A Netflix ela tem uma coisa interessante que ela faz produções fora daquele eixo Estados Unidos, Inglaterra, e França e Alemanha, né? Praticamente todos os países você tem produções nacionais, né? Então isso é bem legal, porque eles têm condições financeiras, né? Eles têm dinheiro, porque todos os países têm gente pagando a mensalidade, então eles têm essas condições. Aqui em casa minha esposa assiste bastante as coreanas. Eu já tenho um pouco de preconceito contra os filmes. Não é preconceito, né? Não me agradam muito os filmes coreanos, só os de guerra. Mas eu gostei bastante desse filme. Bem legal. Sim, é um filme que, assim, ele já é falado há muito tempo, né? Quando a gente começou a fazer o Frontcast, ainda no formato podcast, apenas áudio, né? O nosso primeiro episódio foi sobre o Nada de Novo no Front, né? Ainda tem nas plataformas digitais aí, né? No Spotify e no seu agregador, você ainda consegue achar esse episódio, né? A gravação ficou bem precária, né, Edgar?
eram 4 pessoas gravando, o áudio tem alguns problemas, mas foi um episódio muito bom, foi muito bom. E na época a gente citou, né, que tá um filme aí para chegar, se pensa em fazer um filme, né, mais atual, e acabou que alguns problemas de produção, de orçamento acabaram não acontecendo, mas com essa questão da produção da Netflix, né, esse investimento conseguiu acontecer. Só para voltar aqui, eu falei do Nada de Novo no Front, o filme de 1930, ele ganhou Oscars, né? Ele ganhou de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor fotografia em preto e branco, né? Esse filme, dessa vez, também tá concorrendo ao Oscar, né? Mas vamos ver aí como é que vai, se ele vai ganhar, né? Levando em consideração o momento geopolítico atual, que também que não é, digamos assim, aproximado, né, com o momento de 1930 em diante, pode ser que ele até ganhe, porque existe hoje nessa questão da guerra da Ucrânia que levanta as mesmas questões, justamente da guerra e como ela afeta as pessoas comuns, né? Então talvez o filme ganhe, né, por chamar a atenção da questão da guerra. Porque quem julga não está num plano fora da realidade. Então, muitas vezes a pessoa também está embutida dessa ideia agora de acompanhar a guerra, de ver coisas da guerra. Então, você já assiste o filme, não se torna um filme fora do espírito da época, né? Ele é um filme próprio do espírito da época agora, né, que nós estamos vivendo, né? Que é o período que se fala novamente em guerra e guerra na Europa. Exatamente. Que era algo que a gente não via, assim, não via há muito tempo, não vou nem dizer porque teve a Guerra da Iugoslávia, inclusive tem 3 programas aqui no canal sobre a Guerra da Iugoslávia, mas assim, mas era a guerra de guerrilhas, né, guerra mais, agora, com uma superpotência envolvida e mais uma aliança militar tão grande do outro lado, apoiando um dos lados, isso era algo que a gente não via desde a Segunda Guerra Mundial mesmo. Então, talvez por isso chame a atenção. Verdade. Bom, e esse filme agora está concorrendo, né? Melhor filme estrangeiro, fotografia, som, direção de arte e efeitos visuais. A questão do som é bem legal, né? Que eu gosto de ouvir. As esposa não ouvem bem alto, né? A esposa até reclama. Então, eu gosto de ouvir, né? O tilintar metálico, né? As explosões, você ouve os pedaços de terra caindo, a parte do som me agradou muito, né? Os efeitos visuais também, mas assim, não diminuindo, né? Mas os efeitos especiais hoje em filmes de guerra, essa questão dos tiros, as explosões, isso é meio que o básico que você espera de um filme de guerra, né? De que esse tipo de coisa seja bem feita, né? Então, tudo bem, foi muito bem feito, mas nós que consumimos muito filmes de guerra, eu fiz o básico, né? Foi bem feitinho, né? E assim, tem algumas cenas. Você falou do som, por exemplo, a cena que os tanques chegam pela primeira vez, ali o som faz toda a diferença, né? Porque ali eles estão enfrentando os tanques, a maneira que os tanques, assim, fica parecendo realmente, assim, como um negócio de outro mundo chegando, né? Um negócio terrestre, né? Chegando, assim. Porque você imagina para aqueles soldados ali, né? Naquela situação, e de repente chega os tanques começam a ser usados nas trincheiras, né? E a pessoa olha aquele negócio que ela nunca viu antes chegando, porque os primeiros tanques eram dos ingleses, né? Estavam utilizando, então os alemães não tinham ainda, né? Então, de repente, aquele negócio chegando, como esses soldados devem ter pensado, né? Ou que hora que ouvi o som. Então, é bem legal essa parte mesmo dos tanques. Você falou do som, eu lembrei dessa parte dos tanques, que eu acho que foi onde o som chamou bastante atenção. Bom, e outra coisa, né, a ser dita, né, é que esse filme, como você falou, né, ele está num momento um pouco parecido, né, porque ele foi um filme no momento pré-Segunda Guerra e hoje ele está num período, vamos dizer assim, né, pré quase uma Terceira Guerra, né. Só que ele veio de um... Não.
Hã? Espero que não. Espero que não, né? Porque dessa vez a coisa é pior, né? Porque existem armas nucleares, afinal de contas, né? Sim. E eu acho interessante também a gente falar sobre a questão do justamente da guerra da Ucrânia, né? Porque ainda se preocupa, assim como os nazistas queriam, né, a glória, queriam colocar o soldado como alguém que é talvez até extraterrestre, quase, né? Cara, muito além do que um ser humano é capaz de ser, né? A gente vê isso hoje, só que eu não acredito que ele vai ter, que ele está tendo o mesmo impacto que teve em 1930, né? Porque justamente por aquela questão que eu te falei, não tem ali o horror, né? Mas não tem o discurso, né? O discurso não está tão explícito quanto estava no filme de 1930, no filme de 1979 e no próprio livro. Não tem o discurso do horror, explicando o horror, né? Ele só mostra. Então, só mostrar na sociedade atual talvez não gere uma crítica, né? Não sei se você me entende, e se você concorda, né? Assim como foi no filme Tropa de Elite, né? Que o diretor queria mostrar algumas cenas para chocar as pessoas e para elas entenderem que aquilo era um absurdo. Só que as pessoas entenderam como se fosse algo heróico, né? E aclamaram lá o personagem principal como se fosse um herói, que não era a intenção do diretor, né? Então, como você não tem ali só demonstração, não tem uma crítica, não tece uma crítica, né, mais profunda, talvez não tenha ali o mesmo impacto. Mas a nível de filme, assim, sensacional. Acho que está aí no patamar dos melhores filmes de guerra, assim, já produzidos, né? É, assim, eu gostei bastante, teve algumas cenas que foram bem impressionantes, né? Então, as cenas, porque a gente fica dando detalhe, dá muito spoiler, né? Mas tem algumas cenas, inclusive, de combate corporal, que são de morte, por exemplo, das pessoas morrendo. E tem Uhum. aquelas cenas que envolvem mais um companheirismo na pior situação possível, Uhum. os amigos e os companheiros ali. E como coisas tão simples e tão corriqueiras na guerra ganham um valor absurdo, né? Uhum. Assim, É, e isso é principalmente relacionado à alimentação, que aí isso. ganha um valor absurdo aqui. O companheirismo ele vem entremeando, né, todo o livro, né? Na verdade, ele passa por alguns momentos, inclusive, que ele tem alguns amigos mais próximos e depois se tornam outros, né? O próprio Kaczynski não é assim, ele está entre os amigos, né, do Paul Baumer, mas depois ele fica praticamente o único amigo vivo, né? E não é bem um spoiler, né? Mas ele já meio que começa assim. Tem alguns atos no livro, né? Que o filme não mostra, mas eles mostram assim essa questão do companheirismo e de que você não luta mais pelo país, mas pelo seu companheiro, né? Que você não busca mais aquela ideia da nação vencedora, mas você busca ter pelo menos o seu alimento básico, né? O que lhes é negado ali por conta da crise mesmo na guerra, né? Inclusive, ele tem uma crítica no livro aos industriais, né? Como você falou, né? Os generais estão lá tecendo ali o fio da história, né? Comendo lá um banquete e tudo mais, né? No livro fala um pouco disso, fala que os industriais estão com barriga cheia enquanto eles morrem de disenteria por conta dos enlatados que é feito cada vez com menos produtos e mais água. Então, tem várias críticas do tipo, né? Tem uma crítica no livro que eu acho bastante engraçada, que eles estão conversando e um dos soldados cita que uma maneira de se decidir uma guerra seria botar os líderes com um pedaço de pau em um estádio, né? E quem saísse vivo ali, o país era vencedor. É trágico, mas é engraçado, né? Acaba sendo engraçado. Mas, assim, de todo modo, o filme é legal, os atores também agradam, né? Porque
cara, uma produção desse nível, né, os atores, tem que ser alguém que passa por uma peneira, vamos dizer assim, né, uma seleção muito boa, né? Inclusive, um dos atores que representa ali o oficial, não oficial, né, mas o civil que faz parte das negociações, já é um ator consagrado, então também tem isso, né? Você traz atores consagrados também que ajuda a trazer elevar o patamar do filme, né? Só para quem está acompanhando, essa negociação é a negociação que vai levar futuramente ao acordo de paz / rendição da Alemanha, né? Uhum. E aí é interessante você ver, né, o pessoal que assinou é o pessoal da social-democracia, né? Isso é um fato histórico. Mas eles não eram governo, e por ter assinado o Tratado de Paz, depois eles vão aparecer como os culpados pela derrota da Alemanha, sendo que eles só assinaram o Tratado de Paz, mas não foram eles que levaram o país à derrota, né? Foram os outros governantes. Então, aí é bem importante isso. Sim, sim. E tem outra coisa interessante ali, né? Que esse trem, né, em que eles assinaram lá a rendição, esse trem foi o mesmo que Hitler fez questão, né, de ser levado para os franceses assinarem a rendição deles lá na invasão de 1940, né? Foi uma vingança, assim, como é que fala? Visual, não é bem visual, simbólica. Uma vingança simbólica do Hitler de fazer com que fosse assinada a rendição da França no mesmo trem, né, em que os alemães assinaram na Primeira Guerra. França que tinha sido derrotada, né? Porque a questão da França, né? Só para a gente lembrar alguns fatos históricos, havia tanto uma guerra ali havia, quer dizer, rusgas por causa da divisão, né, das fronteiras, mas também porque no século XIX, se eu não me engano, em 1875, teve a Guerra Franco-Prussiana, e que os prussianos venceram a França, né? Então ali os generais, na Primeira Guerra Mundial, os generais franceses, o pessoal que tinha que assinar o Marechal, o Acordo de Paz, né, também não cedeu nada para a Alemanha, tipo, se vingando da derrota que eles tiveram em 1875. Então é uma longa história de conflitos e guerras entre França e aquilo que hoje nós chamamos de Alemanha, né? Uhum. E para quem não está muito habituado na questão da Primeira Guerra Mundial, né, ela foi uma guerra que teve uma das suas grandes marcas, né, a Guerra das Trincheiras, né, que chegou num ponto em que os países fincaram o pé num local, cavaram trincheiras ali, e ficou uma grande disputa para ver quem invadia a trincheira inimiga e conquistaria o território atrás dessas trincheiras, né? Algo que se mostrou muito ineficaz, né? Porque eram posições que ambos os lados, né, deixavam bem protegidas, né, bem fortificadas. Então, ali você pode ver que no filme, né, tem ambos os lados, você tem abrigos, você tem ninhos de metralhadora, você tem arame farpado, tem sacos de areia, né? Eram posições... Morriam centenas todo dia, né, tentando atravessar essas trincheiras, quando não milhares, e ao longo dos 4 anos de guerra, né, centenas de milhares, sendo que, ou mais, né, acho que está na casa dos milhões, sendo que eles não conseguiram, praticamente nenhum dos lados consegue, assim, ter avanços significativos para levar o inimigo à derrota, né? Aí só no final da guerra, com a chegada, com ele mesmo fala isso no filme, né, de 250 mil americanos todo mês, né, que eles percebem que não vai dar, porque agora os europeus têm um país enorme, fornecendo soldados infinitamente, né? Então, aí eles percebem, bom, não vai dar, né? Agora que os Estados Unidos entraram na guerra. Né? E assim, foi o time, né? Porque a União Soviética sai e os Estados Unidos entram. Se a União Soviética tivesse saído 1 ano ou 2 antes da guerra, a França e a Inglaterra não teriam resistido, não. Eles teriam tido que capitular eles, né? Porque, assim, a Alemanha... ainda era a Rússia, né?
É isso, a Rússia. É que quando sai já é a União Soviética, né? Quando sai já é o Lenin já está no poder. É. Né? Quando sai já é a União Soviética. Porque o governo interino, né, que toma poder depois da Revolução, que ele primeiro é um governo mais liberal, ele justamente vai cair, os bolcheviques vão conseguir derrubar ele, porque ele continua a guerra, né? E um dos pedidos era justamente que a Rússia saísse da guerra. Uhum. Mas agora, se oficialmente era a União Soviética ou não, eu acho que a União Soviética foi criada oficialmente em 1921 ou 22, eu já não Acho sei. que é depois da Guerra Civil, né? Inclusive, a gente tem um episódio sobre a Guerra Civil aí, russa, né? Que é a guerra que ocorreu após a Revolução de 1917. Bom, aí voltando para o filme, né? As trincheiras são muito bem retratadas, né? O trabalho histórico ali foi bem feito, né? Claro. E essa questão das trincheiras. Hoje ainda você vê, né, lá na guerra da Ucrânia, muito do que se era feito na guerra das trincheiras da Primeira Guerra sendo feito lá na Ucrânia. Por exemplo, o desenho em zigue-zague das trincheiras, né, para você conter melhor uma onda de ataque, né, entre outras coisas. Eu vi alguns vídeos de soldados, né, com água até o joelho, como você falou mais cedo, e, cara, é impossível não remeter à Primeira Guerra, né? Você está lá numa posição estática, né? Durante muito tempo a guerra da Ucrânia ficou nessa questão estática, né? Das forças não conseguirem se infiltrar, e os bombardeios, né? Que deixavam os soldados aterrorizados. Você tem no livro ele falando sobre os bombardeios, sobre a questão do horror e do trauma psicológico que traz para o soldado que está ali, que não sabe se daqui a 2 segundos a bomba vai cair do lado dele ou não, ou em cima dele, né? A cena que eles estão na trincheira e começa o bombardeio, logo depois que eles chegam, né, que eles estão novatos ainda, estão começando, é realmente impressionante. E tem uma outra cena que vai ser um spoiler, mas que não tem muito, não dá muita diferença na história, de quando eles descobrem aquele grupo de jovens que tirou a máscara antes por causa do gás, está todo mundo morto. Aí você nota, né, assim, como muitas vezes esses jovens iam completamente despreparados. E sem soldados mais velhos juntos para poder alertar, né? Então, assim, eles acabavam... Era uma coisa, assim, que levou a Alemanha, né, a perder parte da sua melhor geração. Eles até começam com esse discurso, a primeira cena, né, do filme lá, a segunda cena, vocês são jovens, são nossa melhor geração, vai lutar, não sei o que. Na verdade, eles mataram, né? Vai morrer todo mundo, porque as trincheiras é uma guerra que não evolui, né? Você fica tirando de um lado para o outro. E são as melhores cenas, né, de batalha. Você tem tanto eles avançando para as trincheiras, quanto algumas coisas que são usadas na guerra pela primeira vez, como lança-chamas para a guerra. Tem umas cenas muito impressionantes com lança-chamas. Os tanques. Mas eu acho assim, não... Das cenas militares, as do tanque foram umas que eu mais gostei. Os tanques chegando, tanto o visual quanto o barulho. Né, que eles escutam o barulho primeiro, né? Eles escutam aquele barulho, tipo alguma coisa estranha se aproximando. E é um filme que realmente é recomendável assistir. E a questão do tanque, né? Já se falou no passado Claro, hoje a gente tem tecnologia para diminuir o ruído do tanque, né? Mas os projetistas, pelo menos foi o que eu li, né? Os projetistas preferem manter ainda um ruído característico dos tanques, porque justamente tem esse fator psicológico, né? Você está ouvindo aquele monte de ferro ali, né, rugindo ali, tu fica logo com medo, né? Então, outra coisa que eu estava falando lá da Ucrânia, né, é essa questão aí dos bombardeios, como a gente estava falando, né? Que na Ucrânia hoje se fala do terror psicológico que tem por conta mais dos bombardeios do que dos combates em si, né? Dos tiroteios e tudo mais.
Lá na Batalha do Bulge, que foi quando os norte-americanos ficaram lá presos na Bélgica, numa área totalmente cercados, né? Também ocorreu isso, a questão dos bombardeios e o terror e os traumas advindos dessa incerteza, né? Porque quando você tá combatendo com um soldado inimigo, você também está infligindo algum dano a ele, né? Um bombardeio não, você está totalmente indefeso, você não sabe onde vai cair, você só pode tentar se proteger, né? E Exatamente. em muitos casos, né, você não consegue, né, se a artilharia for muito boa. Lá no livro, ele cita que com o decorrer, né, da guerra e tudo mais, porque assim, os bombardeios eram constantes de ambos os lados, né? Então você tinha, em alguns casos, em pré-ofensivas, barreiras de artilharia rolando por, às vezes, uma semana ou um mês direto, né? Então eram milhões e milhões de projéteis que eram lançados. E ele cita que muitas vezes a boca dos canhões elas iam enlarguecendo, né? Por conta da questão Esquentava, né? térmica. Oi? Porque esquentava, né? Sim, a questão térmica, né? Ele ia delatando. Então, em vários casos, ele cita fogo amigo, né? Porque já não estava magicamente a precisão. Então, ele cita mais esse problema, né? Então, é um filme que você consegue entender, né, a questão de como funcionava ali a Primeira Guerra na prática, né? São grandes ofensivas que tiveram na Primeira Guerra, como você falou aí, de morte de milhares, né? Batalha do Somme, Verdun, Paixão da L. E no livro ele não fala qual foram as ofensivas em que ele participou, né? Então tem muitos lugares na internet muitos fóruns, né? Eu lembro que quando eu pesquisei lá pro primeiro episódio que eu citei, que a gente fez do podcast, né? Somente em áudio, eu via várias teorias, né, sobre quais batalhas participou. Tinha um cara que fez um mapa. Claro que hoje, de repente, você já tenha algo melhor na internet, mas na época, né, 2017, se não me engano, 2016, na época tinha um cara que fez um mapa, né, mostrando qual foi o caminho que o Érico Maria fez, né, por onde ele passou e tudo mais. Mas, enfim, é um filme que super recomendado, né, como você falou. E eu acho que é Exatamente. isso, né, cara? Assistir, se divertir e refletir. Se puder, leia o livro, né? Não é tão caro assim nas livrarias virtuais, né? Nos sebos virtuais. É um livro que vai te fazer refletir, né? Ele tem essa questão do pacifismo não como bandeira, mas como consequência do discurso realista dele, né? Ele não fala assim, olha, eu sou pacifista, eu quero que haja paz. Não. Ele simplesmente relata o que aconteceu, né? E a consequência desses argumentos é que a pessoa pensa, a pessoa é levada a pensar que a guerra não tem sentido no que tange ali ao indivíduo, né? Isso tá bem claro nesse filme também, né? Assim, quando começa aquele entusiasmo e é a guerra, aquele entusiasmo pela guerra. Vamos para a guerra é legal, guerra é defender a pátria. E a guerra modifica as pessoas, né? Conforme o filme vai avançando e a realidade do que realmente é a guerra é jogada no colo daqueles meninos, né? Eles começam a pensar, então, que a guerra talvez não seja aquilo que havia sido vendido como a guerra, né? Porque, logo assim, eu só tô falando coisa que, gente, que tá na primeira cena do filme, então, você Uhum. coisa, os primeiros 10 minutinhos, tá? Uhum. Logo, os meninos estão chegando lá para se alistar e ele grita assim, daqui 5 semanas estaremos em Paris, né? E passa anos, né, lá você na guerra e eu acho que tem um momento bem legal que o cara fala assim, eu tô computando o avanço que a gente faz nas trincheiras. Pelas minhas contas, dentro de 180 anos, nós chegaríamos no Paris, nós teremos tomado a França, né? Então, porque assim, você não avança, né, as trincheiras. Trincheira é um negócio que você não avança, você fica lá e fica essa guerra de atrito
Porque se os Estados Unidos não tivessem entrado na guerra e eles não tivessem nenhum motivo para fazer a paz, teria ficado ali alguns anos você combatendo aquilo lá infinitamente. Só não fica porque os estados morrem economicamente antes disso, né? Porque não dá para você suportar o peso econômico disso, mas... Mas é interessante falar que a Alemanha, né, ela já no final da guerra, ela tenta, por várias maneiras, né, quebrar essa questão da guerra estática, né? Então, eles criam os Stormtroopers, né, essas tropas totalmente especializadas, né? Eu pensei que você ia falar dos Jedi. E esses Stormtroopers que foram a base, né, do que são os Stormtroopers do Star Wars, né? Que eram tropas de assalto. Mas aqueles só morrem, né? E não acertam um tiro, então é uma referência. É verdade. Eles lá só morrem e não acertam um tiro. Como o George Lucas é norte-americano, né? Então, para ele, os alemães ali eram derrotados, né? Foram os derrotados na Primeira Guerra, então para ele tanto faz. Tanto fez, né? Então, essas tropas eram muito bem treinadas e elas tinham o objetivo de não só adentrar nas linhas, né? Como ter uma comunicação, porque, por exemplo, quando as tropas iam, né? Elas avançavam, né? Digamos assim, conseguia tomar que as trincheiras eram basicamente 3 linhas, né? A primeira linha, a segunda linha, que já era meio que uma base de reforço, e a terceira linha, que era quase uma retaguarda, né? Então, à medida que as tropas iam avançando, né, as tropas de reforço, elas vinham no contra-ataque e expulsavam o invasor, né? Isso acontecia de ambos os lados. Só que quando você identificava, né, que tinha um ponto fraco, você não tinha condições de passar isso para o seu comando, que estava lá na sua trincheira, né? E pedir a ele para reforçar aquele ponto, para continuar adentrando ali, né? E o que tinha os Stormtroopers? Eles tinham oficiais de baixa patente, né? Tenentes, basicamente, em que eles tinham a autonomia, né, de comandar as tropas e, inclusive, de pegar tropas que estavam ali ao lado deles para poder reforçar ali o ponto fraco, reforçar a quebra do ponto fraco, né? Eles estudavam antes onde era o ponto fraco, eles iam com essas tropas especializadas dos Stormtroopers e os oficiais ali, eles tinham essa autonomia de decidir coisas na hora, né? Porque um dos grandes problemas que eles tinham eram essas decisões, né? Que até a informação voltar para a trincheira e voltar para a linha de frente de novo era um tempo que se perdia, que o inimigo lá contra-atacava, né? Então, isso se mostrou, de certa forma, eficaz, né? Eles foram aprimorando, só que não deu tempo por conta da derrota, né? E outros países também. Estados Unidos, principalmente, né? Exato. Não só homens, mas também suprimentos, né? Muitos suprimentos, né? E os outros países também tinham, né, estudos e até colocados algumas tropas desse tipo tentaram botar em prática, né? Só que os Stormtroopers eles foram muito mais, tiveram muito mais sucesso, né? Eles tinham treinamento, eles tinham toda uma questão, e eles foram na época, né, os precursores do que hoje são as tropas de assalto, as forças especiais, né? Eles foram basicamente as primeiras forças especiais dos grandes exércitos do mundo, né? Então, porque a infantaria, como a gente vê no filme, no livro, ali era só moleque, né? E a gente chama pelo termo de bucha de canhão. Uhum. É uma molecada para ser morta, né? Ainda tem uma fala também, tá aí no comecinho do filme, gente, tudo no comecinho, né? Que o cara fala: nossa, o ministério espera que vocês vivam pelo menos 5 semanas. É super entusiasmante, né? Você tá chegando na guerra, ó, você tem que viver pelo menos 5 semanas, é o que eles esperam, tá bom? Depois a gente sabe que vocês não vão aguentar mais do que isso, mas a gente espera pelo menos 5 semanas. Os soldados das primeiras levas, né, de 1914, não sobraram quase nenhum.
né? Quase nenhum dos soldados que estavam lá no início conseguiram fazer 4 anos de guerra, né? Basicamente, só quem mudou, foi para a retaguarda, fazer outra coisa, né? Quem recebeu algum ferimento e saiu, conseguiu sobreviver. Porque assim, E ficar lá do início ao fim, quase ninguém conseguiu, né? Mas é um filme muito bom, gente. Assim, assistam, vocês vão gostar. Filme de guerra bem legal. Tá? E um filme alemão, né? Uhum. É um filme de guerra bem legal e dá uma outra perspectiva sobre a guerra e sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra terrível, né? A Primeira Guerra Mundial muitas vezes acaba sendo esquecida por causa da intensidade da Segunda Guerra, né? É verdade. Mas também foi uma guerra terrível, né? O que aconteceu, a questão das trincheiras, e esse filme explora muito essa questão da luta das trincheiras e tudo mais. Fica a minha recomendação aqui. Acho que e do Vitor com certeza também. Vocês precisam assistir esse filme. Vocês vão gostar. E é legal que os últimos filmes sobre a Primeira Guerra foram filmes muito bons, né? 1917, aquele do O Cavalo de Guerra, né? Que é da Disney, O Passchendaele, que é um filme canadense, embora tenha muito romance, mas tem as partes de batalha bem interessantes, né? Então, são filmes que de repente a gente vai estar falando mais para frente também aqui nesse programa do nosso canal, Cinefront. Então, acho que é isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Chamo para quem chegou até o final, né? Chamo novamente para se inscrever no canal, dar o like aí, comentar. Apertar o sininho. Apertar o sininho para receber aí os vídeos em primeira mão. Beleza? Beleza, então, pessoal. Até o próximo Cinefront 4. Beleza, até mais.